Bom, eu sou a Karina, sou psicóloga e sou astróloga, e nesse vídeo, dando sequência ao outro, né, que eu falo do signo de Aquário, que tá aqui, vou deixar aqui no card, para ficar mais fácil para vocês. Eu vou continuar falando do signo, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dos regentes do padrão aquariano, que são Saturno e Urano, e da casa 11, que é a casa relacionada a esse signo no nosso mapa. Então vamos lá. Começando então pelos regentes, o primeiro regente, antes da descoberta do planeta Urano, que é um pouco mais recente, o planeta que era designado a esse padrão era Saturno, assim como com Capricórnio, né? E é aquilo, né? Saturno, para quem conhece um pouquinho de astrologia, sabe que ele é um planeta muito importante, é um planeta de peso, que algumas pessoas amam e outras odeiam, né? Tem muito medo, na verdade, de Saturno. Eu particularmente gosto muito, né? Vejo muito valor no simbolismo que está ali representado por esse planeta, porque é um planeta que traz essa ideia que falta tanto pra gente, principalmente nos tempos atuais, de estrutura, de perseverança, de paciência. Então na astrologia kármica, Saturno é conhecido como o senhor do karma. Então é a análise desse planeta na sua carta que vai dando indícios, e indícios muito precisos, muito interessantes, de qual que é a sua tarefa kármica, né, usando a terminologia mais oriental, na sua vida. O que é que você precisa equilibrar? Quais são os desafios e em que campo da sua vida que você pode ter memórias inconscientes atrapalhando a sua liberdade, o exercício da sua liberdade, né? Então é um planeta muito, muito importante. E ele rege também o signo de Aquário. E como com Capricórnio, né, ele dá ele contorna esse signo, né? Ele contorna, mas ele contorna considerando que é um signo de ar diferente de Capricórnio, que é um signo de terra, né? Então, ao invés dele trazer aquela solidez aquela estrutura de ações, de movimentos, de cuidado, muitas vezes, né, que Capricórnio traz, ele traz uma solidez, uma estruturação da própria racionalidade do indivíduo, né, do próprio papel social desse indivíduo, né? Ele traz essa condição para o signo de Aquário, uma responsabilidade que no caso desse signo é direcionada, muito direcionada para o campo dos grupos, para o campo social, essa capacidade também de lidar com o tempo, que no caso de Capricórnio a gente vê muito a paciência, o saber esperar para que as coisas cresçam, como uma fruta, né? Você planta lá uma frutífera, chega um momento que ela já está no momento de dar os frutos e você tem que esperar. Tudo tem o seu caminho, né? E esse processo é muito amoroso, né? De você sustentar, alimentar e esperar e deixar as coisas acontecerem e ir colhendo as coisas conforme chega o tempo delas de serem oferecidas, né? Então Capricórnio traz isso. E no caso de Aquário, a relação com o tempo, né, que vem ali dessa influência saturnina, é com essa parte do aquariano ser capaz de ver lá para frente, né? Ele vê o futuro, né? Ele se relaciona tão rapidamente com um tempo diferente da Terra, né? Porque estamos falando de ar, não estamos falando de terra, então o ar é mais ágil, então ele é tão ágil que ele consegue ver além do que está acontecendo agora e do que já foi no passado, e ele consegue ver novas possibilidades. Então, a relação que Saturno traz traz para o signo de Aquário é muito relacionada a essa qualidade do signo
de ter uma certa capacidade visionária, de ver as coisas que ainda não... de perceber isso, porque puramente ele é analítico, né? Ele observa as coisas, ele está atento ao que está acontecendo e ele consegue estruturar essa observação cognitivamente de modo a perceber o que já está acontecendo no campo mais sutil. E lembre, né, estruturação é algo muito ligado a Saturno. Responsabilidade também, né, também é uma palavra, é uma qualidade que a gente usa muito quando a gente está falando do planeta Saturno e, portanto, do signo tanto de Capricórnio quanto de Aquário, né? Essa capacidade de você responder pelas coisas muitas vezes vem desse conhecimento, né? E o conhecimento vai se tornando conhecimento quando a gente consegue organizá-lo, porque senão são só informações, né? São só coisas assim, dissociadas, bagunçadas, desconectadas. Quando a gente junta, quando a gente organiza, e organização também tem a ver com Saturno, a gente consegue ter ali um conhecimento mais sólido e isso nos torna capazes de se responsabilizar, né? De responder pelas coisas, porque a gente sabe, a gente começa a entender melhor as coisas, né? Então, Aquário, ele tem essa capacidade, né, de lidar com a responsabilidade de um jeito mais solto, né? Capricórnio lida com a responsabilidade às vezes de um jeito mais duro, mais sólido, podendo ser até rígido, como eu falei, né? E Aquário lida com a responsabilidade resgatando junto a ela o conceito de liberdade, porque ele vai longe, né? E a liberdade, na verdade, liberdade e responsabilidade, na minha visão, são termos muito próximos, né? A gente consegue experimentar um verdadeiro, um genuíno sentimento de liberdade quando a gente começa a se sentir confortável com as nossas responsabilidades, né? Porque para você ficar confortável com a sua responsabilidade, você tem que começar a criar uma consciência de quem você é e qual é o seu poder na vida, né? E esse conhecimento vai fazendo com que você possa responder por você, pelo que você é, e consequentemente vai te dando uma segurança tão forte, né, que o sentimento de liberdade ele vem. Pensa, né, que para que um avião ou um pássaro mesmo levante voo, ele precisa, né, ter algo que impulsione ele, né? Um avião não vai levantar voo do nada, então ele precisa de um chão sólido. E a responsabilidade, ela cumpre um pouco esse papel, né? Quando a gente começa a exercê-la, né? De ser um chão sólido que vai estar sempre ali, impulsionando e servindo de apoio para que a gente vá longe, né? Então é muito interessante essa relação que Aquário traz com relação, né, que tem a ver com Saturno, da responsabilidade junto com a liberdade. Aí depois nós temos Urano, né, que depois que ele foi descoberto, ele passa a ser o regente, o primeiro regente do signo de Aquário. E Urano, ele já traz um pouco essa ideia mesmo, né, do novo, do diferente, do desconstruir o velho para que uma nova ordem, uma nova organização mais adequada, de preferência, mais efetiva, tome lugar na vida. E por isso que Aquário também traz essa característica, né, de ser um tanto rebelde, se não tiver bem consciente ali das suas habilidades, né, um tanto revolucionário, e aí ele pode ser também, como eu falei no vídeo anterior, um pouco radical na sua forma de expressar, um pouco autoritário, 8 a 80, né? Ou a gente precisa resolver isso daqui, então vamos derrubar tudo para começar de novo, não tem muita diplomacia, né? Urano, ele é um planeta que traz essa condição, né, de muita força, muita inovação, muita tecnologia. E tecnologia é um símbolo para nós humanos, né, de inovação, de futuro, de coisas novas,
mas não tem muita diplomacia, não tem muita conversa, não tem muita negociação, na verdade, né? Ele vai e vão derrubar tudo, revolucionar tudo para começar uma coisa completamente nova, do zero. Então, isso aparece no padrão aquariano, nas pequenas coisas, né? Às vezes numa conversa, uma pessoa que tem ali aquário muito forte, Urano ali muito presente no mapa dela, numa conversa pode ser muito difícil, a pessoa pode ser muito radical na forma de apresentar os seus argumentos, nos seus próprios processos de pensamento, né, ou até no ímpeto das suas emoções, né, fazendo com que elas sejam muito intensas e muito revolucionárias, muito radicais mesmo, né? Então é uma característica forte do signo, esse simbolismo que está ali também relacionado ao planeta Urano, né, que marcou também essa questão da evolução tecnológica, quando conseguiram identificá-lo, encontrá-lo, né, isso também tem assim como o fogo tem o símbolo da criatividade, foi um elemento que o ser humano foi descobrindo, né, a descoberta do planeta Urano também traz esse símbolo da tecnologia, da inovação, de uma certa uma visão mais para frente, né? Essa qualidade visionária que eu falei também ali com relação a Saturno, né? Então todas esses elementos podem estar ali, né? Muito proeminentes, muito presentes no padrão aquariano. E aí a gente tem também a casa 11, que é a casa, o setor do nosso mapa, que está relacionado, carrega a energia aquariana, né? E a casa 11, ela fala exatamente dos grupos, ela fala dos nossos amigos, ela pode falar, né, para quem tem, né, dos filhos adotivos. Então ela fala sempre desse outro social que a gente precisa e quer se relacionar, né? Então é uma casa de trabalhos em grupos, é uma casa que traz também essa questão das inovações, é uma casa que também vai tocar na nossa necessidade de reconhecimento, porque quando a gente fala do outro, né, inevitavelmente a gente vai entrar nesse campo de alguma maneira, né, a gente se sente reconhecido, qual que é o peso do reconhecimento para mim. Então é uma casa muito ligada a esses temas, né? A fraternidade, da gente poder fazer pela sociedade, desenvolver esse pensamento, que também é um pensamento tão importante de ganhar aí um espaço maior na nossa humanidade, né? E essa casa fala disso, de você poder se relacionar com essa causa, que às vezes não é uma causa pessoal, não é algo que você identifique em você, mas ela está relacionada com o outro, né? Com você sendo alguém enquanto se relaciona com uma outra pessoa, né? Então, de uma certa forma, também é uma casa que se conecta, ela faz ali, né, uma conexão com a individualidade, que aí seria, né, essa conexão, essa oposição. Nós temos a casa 11 e oposto à casa 11 a gente tem a casa 5, que é a casa que representa, né, que traz a energia leonina. Então são signos opostos e trabalham exatamente essa dinâmica, né, o eu e o outro. Então eles se complementam nesse sentido. Então quando a gente fala de aquário, tem esse enfoque no outro, mas para você se relacionar com o outro, você precisa ter uma boa noção de quem você é, né? Então isso vai também levar você a refletir, a ter que refletir, a ter que definir realmente os seus limites e tomar uma consciência maior de quem você é, para ter essa inserção adequada nos grupos, para não virar um tirano, né? Para não ficar sendo uma pessoa muitas vezes fria, muito intransigente, muito intolerante, muito radical, para que não funcione, não use essa energia uraniana de renovação,
de uma forma unicamente rebelde, né? Porque a rebeldia, ela é uma expressão que em determinado momento da nossa vida tem uma colocação necessária, importante, mas a gente precisa superar, né? Porque a rebeldia, ela é uma expressão mais desordenada da nossa agressividade e da nossa busca por autonomia, por liberdade, por reconhecimento, né? Ela é esse ímpeto, mas ainda sendo expresso de uma forma mais impulsiva, né? E quando a gente evolui isso, nós temos pessoas muito conscientes, muito donas de si, mas também muito fraternas, né? Muito ligadas ao outro, que seria, vamos dizer, né? Um padrão aquariano que estaria funcionando assim na sua máxima potência, movido pelas virtudes, lapidado, né? Que é alguém que tem muito sólida a ideia dos seus limites, da sua individualidade, mas que não se fecha em si mesmo, né? Que tem a coragem de se jogar para o outro e se envolver e lutar, no bom sentido do termo, né? Pelas causas que são alheias a ele mesmo, porque já percebeu essa conexão, né? Já com a inteligência, com a sua rapidez de pensamento, né? Com a sua racionalidade ágil, já percebeu que trabalhar pelo todo é trabalhar por si mesmo, né? Só que a gente tem que organizar essas coisas ali dentro de nós, né? Então a Casa 11, ela traz toda essa temática, né? Os nossos amigos muitas vezes são, né, são representantes dessa sociedade, é aquilo que está fora, né, que não fala da nossa hereditariedade apenas, né, que vai além. Então é uma casa muito importante, é uma casa que está na parte mais alta do mapa, né, então traz aí essa elaboração, né, esse se voltar mesmo, o trabalhar em si para se voltar para fora. E toda essa temática dos grupos, né, de se relacionar e trabalhar ali a favor dos grupos. Bom, eu vou ficando por aqui e aí na próxima conversa eu vou falar do temperamento aquariano e dar algumas dicas aí pro pessoal, né, que se identificar com esse padrão.